Olá, no ar pela sua Rádio Veritas FM, também TV USC, o rádio na TV ou a TV no rádio. Hoje nós temos um convidado para falar sobre o discurso. Dominique Manguenot, professor de Ciências da Linguagem na Universidade de Paris 12, França, e pesquisador do Centro de Estudos do Texto, do Discurso da Imagem e da Comunicação Política. Para que você possa conhecê-lo, antes nós vamos assistir um VT. Dominique Manguenot é professor de Ciências da Linguagem na Universidade Paris 12, na França, e desenvolve pesquisas com texto, imagem e comunicação política. O pesquisador também é autor de diversos livros e suas obras são consideradas referência em sua área. Destaque para novas tendências em análise do discurso, o discurso pornográfico e cenas da enunciação. Atualmente, Dominique é considerado um dos mais importantes teóricos da análise do discurso. No mês de setembro, o professor esteve na Universidade Sagrado Coração para ministrar a palestra Oposicionar-se no Campo Discursivo Político, que atraiu alunos e estudiosos da linguística. E voltando aos nossos estúdios aqui, professor, muito obrigado pela sua presença conosco, para que a gente possa hoje esclarecer algumas questões que acredito que para quem está nos assistindo e nos ouvindo é uma questão que vai gerar muito pensar. Então, muito obrigado pela sua presença conosco hoje. Hoje, para que a gente possa também começar o nosso programa, eu gostaria que o senhor falasse quais as características do discurso político hoje, para que a gente possa começar a contextualizar. Bom, é um problema muito difícil, porque se você me pergunta quais são as características do discurso político, é outra coisa que o discurso político de hoje, porque na verdade estamos hoje em uma situação bem diferente, porque o discurso político tradicional era sobretudo um discurso de doutrina, as pessoas tinham ideias, faziam sociedades no papel, digamos, e depois procuravam convencer o público da verdade, digamos, da doutrina. Mas agora, com a mudança da tecnologia, com a internet, a televisão, tudo isso, o discurso político é cada vez menos um discurso de doutrina, é mais um discurso, digamos, de presença. O político não é só o suporte de uma doutrina, que é alguém que tem ideias de esquerda ou do centro, etc. É também uma pessoa, um indivíduo, com quem o povo tem uma relação particular. E a internet, com os blogs dos políticos, por exemplo, a televisão, com os debates, os documentários sobre a vida pessoal do político, a casa dele, o cachorro, tudo isso cria uma relação com o político bem diferente, porque agora é menos um problema de argumentação que um problema do que se chama de discurso, um ethos, significa que você tem de encarnar uma certa maneira de ser. Você tem de ser um cara simpático, positivo, honesto, etc. Isso importa muito mais agora que as ideias. E, sobretudo, na televisão, agora o grande momento da campanha eleitoral, não sei como é no Brasil, imagino que é a mesma coisa, é o último debate entre os três grandes candidatos. Não? E é significativo, porque é um debate. E o que importa no debate é mais a atitude das pessoas que o conteúdo da fala. Assim que estamos numa situação de discurso político bem diferente do que era há 20, há 30, 40 anos. O que chega mais rápido hoje como informação para a população? A imagem ou o discurso? É uma boa pergunta. Na verdade, é um pouco mais complicado, porque agora o texto é imagem. Porque se vocês olham, por exemplo, um jornal, agora você vê que a organização da página é totalmente visual. É feita para ser percorrida pelo olho. E, da mesma maneira, muitas imagens, na verdade, são textos condensados, são pequenas histórias condensadas. E outro fenômeno muito interessante é a multiplicação do que eu chamo aforização. São frases em contexto, títulos, frases atribuídas a tal pessoa que estão isoladas na página, que não tem contexto. E
não se pode falar de texto, nem de imagem. É uma espécie de ser híbrido. E para resumir, digamos, a minha ideia, eu poderia dizer que agora essa distinção entre texto e imagem está cada vez mais fraca, sobretudo com a internet, porque quando você está olhando um site, uma tela, você não pode saber se está lendo um texto ou olhando uma imagem texto. Como que, a gente falando dessa evolução tecnológica, e hoje nós podemos dizer que vivemos numa sociedade de comunicação, da comunicação, né? Eu acho que é possível hoje a gente afirmar, ter isso como afirmação. Como a gente pode utilizar uma linguagem, existe uma forma de utilização de uma linguagem mais básica para que a população entenda, ou só isso vai pertencer a alguns grupos, dos pesquisadores, daqueles grupos que detêm o poder de comunicação? Existe uma forma de se pensar hoje uma linguagem para que a população também entenda, ou isso não é interesse? Então, como o senhor analisa isso, como professor, como estudioso? É complicado, porque o discurso político é ao mesmo tempo um discurso especializado e um discurso para todos. Porque é uma contradição. O político é um homem que tem uma profissão, que está dentro de um campo, que tem colegas, etc. E é um discurso especializado, como o discurso da rádio, da televisão, para os profissionais. Mas, ao mesmo tempo, a justificação do discurso do político é se dirigir para o povo. E isso implica que, em certo modo, não exista um discurso político. Que o verdadeiro discurso teria de ser o discurso do povo, das pessoas normais, digamos. Isso é uma situação bem estranha, porque, por exemplo, na rádio, quando os profissionais estão discutindo, não se dirigem para o público. Quando falam para o público, falam normalmente. Mas o político tem de ter um discurso ambíguo, porque ao mesmo tempo está falando para os colegas, você pode interpretar as proclamações, as declarações dos políticos, comparando com o posicionamento do político dentro do campo político, etc. Mas ao mesmo tempo é um discurso que pretende ser entendido para todos. Isso significa que vocês têm, digamos, dois tipos de políticos, os que privilegiam o discurso, digamos, técnico, e os que, ao contrário, falam o discurso de todos, os mais populistas, se vocês querem, e que pretendem ignorar o discurso político enquanto o discurso especializado. Mas a dificuldade é essa ambiguidade permanente do discurso político, que não é que é mais uma fronteira que um discurso como os outros. O rádio na TV ou a TV no rádio aqui pela sua Rádio Veritas FM e também TV USC. Nós estamos conversando hoje com o professor Dominique Manguenot. Agora nós vamos para um intervalo conhecer o que a população pensa do discurso político e o que ela espera também desse discurso. Voltamos já. Olha, os discursos dos políticos às vezes fogem da política para defender causas pessoais. Eu creio que na maioria das vezes eles mentem mesmo. Algumas verdades e muitas mentiras. Parece que a campanha não está assim colocando no ar programas de governo, e sim aquela briga. Você foi, você errou e o outro falando também, você está entendendo, né? Então, eu acho que a campanha política deveria ser diferente, e sim propostas de governo, e não se um roubou ou se o outro fez dossiê. Olha, eu acho que aí fica muito ruim. Eu acho que nessa parte política está muito ataque, eles ficam se disfardindo e não discutem projetos. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Quando um deles tenta discutir projeto, o outro vem e começa a jogar algum escândalo na cara. Você influenciar no voto? Não a forma que eles falam. Eu acho que a mídia faz um bom trabalho, né? O tipo de propaganda que eles fazem, se o eleitor não estiver atento a com quem eles estão lidando, e principalmente estudar a forma de governo que eles tiveram, porque um deles não esteve no poder, né? Foi apenas ministro, mas só que um outro já esteve no poder várias vezes. E se estudar o que ele fala para ver se isso procede. Eu acho que você tem que estudar o seu candidato. Acho assim que há muita promessa durante as campanhas políticas, porém, quando chega numa realidade, não é aquilo que muitas vezes se fala no palanque ou na rua com o povo durante esse período.
eu acho certas situações e certas colocações negativas, aquelas que apenas são palavras para conquistar os eleitores, principalmente aqueles que não fazem uma análise da situação brasileira, não fazem uma crítica, sim, positiva ou negativa, mas tem que haver isso daí. Então, eu acho assim, muita mentira durante a política. I've got some very good news for you. I will be sending you the final information, and I'll see that you get it as soon as possible. Já estamos de volta aqui pela sua Rádio Veritas FM, também pela TV USC, um novo projeto Rádio na TV para que você possa aí conhecer novos projetos e também novas discussões. Hoje nós conversamos com o professor Dominique Manguenot, ele que está aqui falando um pouco sobre o discurso, do discurso político e também de linguagens aqui para que você possa também contextualizar e entender alguns fenômenos. Professor, na universidade hoje, como que o aluno recebe quando o senhor está ali ministrando essa matéria? O fazer pensar hoje é problemático, é dificultoso para o aluno? Ele começa a entender, ele assusta? Como que é esse processo hoje na universidade? Bem, depende do público, porque eu ministro meu curso dentro de um mestrado de comunicação política. Isso implica que os alunos são interessados e querem ser profissionais da comunicação pública e política. Mas, na verdade, tem digamos, um conflito interno à comunicação política, porque tem dois tipos de pessoas dentro daquele campo. Tem profissionais, agências de publicidade política, etc. Comunicação, conselheiros políticos. E esses, o que querem é conhecer procedimentos para melhorar a imagem do político, etc. Tem uma visão bem prática e bem intuitiva do seu político. Para eles, o seu político é só um problema de convencer, de imagem, etc. Mas o ponto de vista na universidade é bem diferente, porque a universidade prefere analisar, refletir, etc. Não é o ponto de vista dos atores, é o ponto de vista, digamos, das pessoas que comentam, que procuram entender o fenômeno, que têm mais distância com o fenômeno. E tenho essa dificuldade no meu mestrado, porque tem uma parte dos alunos que fazem pesquisa, que querem ser pesquisadores, e eles gostam da distância. E os outros querem trabalhar e não fazem doutorados. E eles preferem, digamos, o aspecto mais relacional, político, mais intuitivo, digamos. Assim que depende do tipo de orientação do aluno. Qual a dificuldade que o senhor mais encontra? Os questionamentos que os alunos trazem? A grande dificuldade é a dificuldade digamos, de todas as pessoas quando pensam no discurso político, porque as pessoas acreditam que os discursos têm um conteúdo e que, digamos, a situação de comunicação, a mídia, a rádio, etc., é só um instrumento para veicular o conteúdo. Mas o conteúdo é independente da tecnologia, independente do campo político, é só a expressão das ideias dos políticos. Mas, na verdade, isso é uma ilusão, porque não tem um conteúdo político. O conteúdo é modificado pelo dispositivo. O conteúdo político não é o mesmo num debate, num jornal, etc. De alguma maneira, o discurso político depende da configuração da época, de muitos fatores. E é muito difícil evitar que o aluno
olhe só o conteúdo, o que está dizendo, o que quer dizer. Essa ideia que tem um discurso dentro da cabeça e que o texto é só uma projeção do que está dentro da cabeça. Mas, na verdade, um texto faz sentido muito mais, digamos, muito além da intenção do locutor, porque o político está totalmente envolvido dentro do discurso político. Ele não é consciente de todos os efeitos do discurso dele. E isso implica uma visão bem diferente, porque nesse discurso não consideramos o que importa é a intenção do locutor, do falante. O que é importante é mais os efeitos de sentido que vai provocar o discurso e que não são controlados, na verdade. O senhor colocando tudo isso daí, o profissional, qual que é a responsabilidade dele a partir do momento que ele tem noção daquilo que ele está escrevendo, de como ele está, vamos colocar, manipulando, ele acaba manipulando uma grande massa. Qual que é essa responsabilidade? E eles, entendendo que essa grande massa talvez não consiga entender o processo, mas assim a manipulação que ele está querendo, só para ele. Isso seria uma verdade pro profissional, pro pesquisador, e uma mentira para quem recebe? Não sei se se pode falar de mentira ou de manipulação. Na verdade, tem dois tipos de atores. Tem os políticos, que são honestos, geralmente honestos e sinceros, mas eles sabem que precisam dos profissionais da comunicação, que são especialistas, digamos, da propaganda. Bom, dizer que esses especialistas manipulam, não sei, porque todos estamos manipulando. Por exemplo, quando você quer convencer uma pessoa de uma coisa, você não utiliza os mesmos argumentos que com outra pessoa, etc. Ninguém diz realmente o que pensa. Estamos sempre adaptando o discurso para o público. Bom, o caráter, digamos, mais desagradável da comunicação política profissional é que é muito cínica, porque eles vendem, digamos, as técnicas para todos. É um problema de dinheiro. Isso que é um pouco imoral. Mas o fato de manipular, na verdade, todos manipulamos, em certo modo. O que não é honesto, talvez, é essa instrumentalização totalmente cínica da comunicação política. Mas não se pode dizer que são mais manipuladores que outros. De certo modo, todos manipulamos. Professor, o senhor é escritor também, né, e acabou de lançar alguns livros aí. Eu gostaria que o senhor falasse desses livros que o senhor acabou de lançar, para que a gente possa conhecer. Aqueles que não tiveram acesso ainda, a partir de então, possam também buscar algumas informações ali. Bom, na verdade são livros acadêmicos, não é um livro são livros para todos, mas procuro escrever de modo claro, mas é verdade que sobretudo para os alunos. Bom, é verdade que acabei de lançar 2 livros. Tem um título um pouco estranho, porque se chama O Discurso Pornográfico, e se trata de uma aplicação de discurso a um dos discursos mais importantes hoje, a pornografia, porque vocês sabem que uma grande parte da internet, por exemplo, os filmes, tudo isso é pornográfico, mas nunca se fala disso. E é um livro novo nesse sentido que tem muitos livros sobre pornografia, mas a grande maioria desses livros falam do conteúdo, não? Para dizer é imoral, etc., etc. E tem poucos trabalhos sobre como é feito esse discurso, não? Porque, por exemplo, a literatura tem procedimentos, mas como se fabrica um texto pornográfico? Como é feito? O que é um texto pornográfico comparado com um texto erótico, etc. E acho que é necessário, porque não se pode sempre debater de coisas sem saber do que estamos falando. Muitas pessoas falam da pornografia, mas ninguém sabe o que é na verdade. As pessoas têm uma visão um pouco, digamos, intuitiva do fenômeno, e procuro aplicar as categorias do discurso para entender melhor o funcionamento daquele discurso que hoje é muito importante na sociedade. O segundo livro é mais, digamos, tradicional, porque se chama 12 conceitos de discurso. É que pegou não só no discurso, por exemplo, gênero, falou
do sermão, por exemplo, da pregação religiosa, falou dos sites de relacionamento na internet, por exemplo, essas coisas. Então, pegou exemplos de discursos bem diversos para mostrar como se pode abordá-los através de alguns conceitos e entender melhor como funciona. Assim que é um livro ao mesmo, sobretudo de metodologia, nesse sentido, que é um livro que procura dar ferramentas para entender, abordar os textos. Como que chamam os livros? Os 2 livros que o senhor acabou de lançar? O primeiro se chama O Discurso Pornográfico e o segundo, 12 Conceitos de Discurso. E os 2 são publicados pela Parábola, em São Paulo. Estamos conversando aqui no rádio, na TV, ou a TV no rádio, aqui pela sua Rádio Veritas FM e também TV USC, com o professor Dominique. Nós voltamos daqui a pouquinho com mais questionamentos ao professor. Rádio na TV ou a TV no rádio aqui pela sua Rádio Veritas FM e também TV USC. Hoje nós estamos batendo um papo gostoso aqui com o professor Dominique Manguenot, ele que é professor de Ciências da Linguagem na Universidade de Paris 12 e estamos falando sobre discurso político, as linguagens também. O professor, no bloco passado, falou sobre os livros que ele lançou. E também agora, professor, gostaria que o senhor falasse sobre os sites de relacionamentos. Qual análise hoje nós podemos fazer desses sites de relacionamento? E o senhor também deve ter estudado também para a conclusão deste livro. Bom, tem 2 problemas. Tem a existência mesma dos sites e tem o conteúdo dos sites. Bom, a existência dos sites é um fenômeno que, digamos, que é ligado a uma transformação social, porque cada vez mais tem pessoas sozinhas que não têm contato com o resto do mundo, porque o paradoxo, estamos no mundo de comunicação, mas as pessoas são cada vez mais sozinhas. Bom, é um clichê, mas é verdade, sobretudo nas cidades grandes. E para se relacionar, bom, achar um marido, um parceiro, eles passam por esses sites que permitem, digamos, filtrar um parceiro dentro de um mercado, porque na verdade é como um mercado de escravos. Você tem uma série infinita de rostos e de descrição e você tem de filtrar, selecionar a pessoa e mandar uma mensagem para ela, etc, etc. Bom, é um jogo um pouco cruel, na verdade, porque muitas vezes pessoas não respondem, porque olham o seu perfil e dizem, bom, não é uma pessoa interessante. É um pouco cruel o jogo, mas não tem outro jeito. E tem também o problema do conteúdo do discurso, é o que estudem. E o que me interessou, que me chamou a atenção, foi esses textos que os candidatos, digamos, colocam, porque cada um tem de se apresentar, dizer só isso. E bem interessante ver como as mulheres, os homens, etc., se apresentam, porque ao mesmo tempo é um texto, digamos, de persuasão, mas também uma autoconstrução da imagem de si. E estudar as estratégias que as pessoas utilizam para se apresentar. As fotos também têm uma disposição muito clara também nesses sites. E outra coisa também, professor, eu não sei como que é na França, por exemplo, o Orkut no Brasil, que é um fenômeno, ele é bem diferente o uso dele em outros países como no Brasil. Não sei se o senhor conseguiu fazer essa análise. Aqui no Brasil, o número de pessoas que hoje tem esse site como também o acesso é muito maior que nos outros países. O senhor conseguiu perceber isso também? Sim, é normal, porque o Orkut é o Facebook brasileiro, na verdade. Porque se vocês olham o mapa dos sites sociais no mundo, você vê que o Brasil é Orkut, mas na América do Norte é Facebook, também na Europa, depende do país. O caso de Orkut, que é propriedade de Google, é um pouco específico, mas basicamente não é diferente de Facebook. É um site quando você tem amigos, etc. A diferença talvez seja esse problema da comunidade,
Porque em Orkut as pessoas se agrupam segundo as comunidades e cada um pode criar uma comunidade. Em Facebook tenho a impressão que não é assim, é mais individualista. E, na verdade, gostou mais do Orkut. Porque o Facebook no Brasil é mais profissional, acaba sendo mais profissional. Hoje, eu acho que na Europa não. Na Europa não. No Brasil ele é mais profissional. Não, na Europa não. Mas o bom lado, digamos, de Orkut é essas comunidades, porque você pode dizer, bom, gosto de uma pessoa, eu vou agrupar amigos dessa pessoa. Bom, por que não? Eu gosto do futebol, do time, por que não? E Facebook é mais indivíduos. Acho que tem um aspecto positivo na Orkut. Perfeito. Professor, qual que é a sua relação com o Brasil? E qual análise também hoje o senhor teria para nos colocar aqui sobre esse país? Bom, a minha relação é bem acadêmica, oficialmente, digamos, porque estive aqui por primeira vez há 22 anos, fui convidado pela USP de São Paulo, e, bom, para ministrar um curso. Na época era um curso em francês ou em espanhol, não sei, porque não falava português. E, bom, voltei várias vezes depois, e agora volto todo ano para o Brasil e vejo a evolução do país. É verdade que em 22 anos teve muitas mudanças no Brasil. O senhor fez uma colocação na coletiva que nós tivemos aqui na USC ontem, o fenômeno do Lula. O senhor colocou que provavelmente na França ele não existiria. Não. O porquê o Lula não existiria na França, só para que a gente entenda aqui, para que os nossos ouvintes possam compreender também. Cada povo tem uma cultura política. Significa, por exemplo, que na cultura francesa temos uma imagem do que é um bom político. Aqui se tem outra imagem do que um bom político, também na Argentina, etc. Um fenômeno como o Perón, por exemplo, é impossível na França. Bom, significa que tem uma tradição de estereótipos. E é verdade que o estereótipo do político competente na França é um homem muito culto, que escreve livros, que fala bem, etc. E a Lula não poderia ser, digamos, considerado como competente. Temos o caso, por exemplo, de um operário que se chama... não lembro, bom, de um esquerdista muito extremista que trabalha que distribui o correio, mas ele fala como um professor de universidade, na verdade, porque tem essa imagem do político que tem dialética, argumentação. É outro mundo. Não significa que Lula seja menos competente, significa que corresponde mais a um estereótipo brasileiro que é um estereótipo francês. Cultural mesmo. É cultural, é cultural. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Você conheceu aqui um pouco com o professor Dominique sobre o discurso político, também algumas linguagens aqui, também ele colocando essa passagem do Lula, que talvez em outros países, outras culturas, ele não fosse o presidente de um país. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O senhor que já esteve na palestra também com os alunos, que nós tivemos aqui imagens que os nossos telespectadores puderam aí acompanhar. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vir aqui à Rádio Veritas, TV USC, para estar expondo mais um pouco do seu trabalho, do seu estudo. Sou eu que agradeço pelo convite, porque é um prazer falar numa rádio educativa, porque muitas vezes se fala nas rádios não educativas e são os aspectos menos, digamos, interessantes que são destacados. E hoje acho que foi possível dizer algumas coisas interessantes, espero interessantes. Faltaram algumas coisas que o tempo não nos deixa aqui questionar, mas acredito que os nossos telespectadores puderam acompanhar e entender claramente aquilo que o senhor quis dizer aqui. Muito obrigado. E claro, muito obrigado a você também que está nos acompanhando pela TV USC, Rádio Veritas FM. Até o nosso próximo programa.